a nossa primeira aula da unidade curricular Princípios Jurídicos nas Organizações. Eu sou a professora Kalinka e hoje nós trataremos de teoria geral do Estado. Já que nós começamos então o estudo do direito, dos princípios jurídicos, a gente precisa saber então o que é um Estado, um país, como ele é formado. Nessa aula veremos formação do Estado, o Brasil como Estado democrático de direito, o exercício da democracia no Brasil e o direito público e privado. Formação do Estado. Você já imaginou como um país é formado? O que é necessário para que exista um país? Alguma vez você pensou sobre isso? Então, para que seja formado um Estado, um país, nós precisamos obrigatoriamente ter povo, território delimitado e soberania. Assim, o Estado significa um determinado espaço demográfico delimitado, onde um povo mora, trabalha e se desenvolve e que tem representantes, então, para a sua soberania. O Brasil tem a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Essa Constituição Federal foi promulgada no ano de 1988 e traz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, são fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É isso que traz o artigo 1º da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Sendo o Brasil, então, um Estado democrático de direito, ele é Estado porque ele escolheu como forma de governo ser uma república, é por isso que nós não temos reis aqui no Brasil. Ele escolheu o sistema de governo presidencialismo, é por isso que a gente tem um presidente como chefe do poder executivo, e como forma de Estado escolhemos ser federação, tá? Federação é composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que quer dizer federação? Federação é a autonomia que os Estados, Distrito Federal e município têm para gerir o seu território. Imagine você, um país do tamanho do Brasil, se um só governante fizesse toda essa administração, como seria difícil? Então, o Brasil, adotando o sistema de federalismo, todos esses entes do Brasil, Distrito Federal, municípios e estados, podem gerir o seu próprio território. Se o Brasil é um Estado democrático de direito, então o que seria a democracia? Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo, ou seja, é o povo que determina o que acontece no país, através dos seus representantes. Então, a democracia ela pode ser exercida de duas formas, diretamente e indiretamente. São formas de democracia direta, quando nós participamos ativamente, então, da soberania do nosso país. Quando somos chamados para o plebiscito, que é a convocação dos cidadãos, por meio do voto, vão aprovar ou rejeitar alguma consulta. Ou então, quando nós somos convocados para um referendo, que também é uma consulta popular, mas é realizado após a edição de uma lei. É para saber a opinião da população sobre aquela lei. Ou então, a iniciativa popular. É quando nós, o povo, a gente ingressa ali para o Congresso Nacional uma proposta de lei, quando nós ativamente propomos uma lei para promulgação. São formas de democracia indireta, quando não somos nós os ativos, quando a gente pede para alguém nos representar. É assim com o voto, que é assegurado o direito de votar de todos os brasileiros. Então, nós vamos às urnas escolher quem vai nos representar nessa soberania. Ou então, sufrágio universal, que significa o direito de nós brasileiros votarmos e sermos votados também.
Já que nós estamos falando de direitos, vamos conceituar o que é o direito? O direito é o conjunto das leis, das regras, das normas que são essenciais para a organização e o convívio da sociedade. Imagina como seria a sociedade se não existissem as leis. Se cada um aqui fizesse o que desejasse. A sociedade não seria uma sociedade organizada, não é verdade? Então, nós precisamos do auxílio do direito, das normas e das regras para propiciar uma vida em comum, uma vida em sociedade. Assim, para melhorar aí o estudo do direito, separamos o direito em direito público e direito privado. Toda vez que falarmos de alguma situação que o Estado está envolvido diretamente com aquela demanda, então nós estaremos falando de direito público. Toda vez que a gente falar de direitos entre particulares, entre as pessoas sem o envolvimento do Estado, então nós estaremos falando de direito privado. Pessoal, é isso que a gente precisava saber nessa nossa primeira aula. Essa é a síntese da aula 1. Você tem todo o material disponível e aprendizagem do AVA. Até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.